dentro de toda a movimentação cultural existente, resolvemos tentar organizar e entender um pouco do que acontecia naquele local, né? Então, junto com alguns amigos, fundamos o Centro de Educação e Cultura Marcaxé, com aquele mesmo objetivo: tentar fazer com que as manifestações culturais populares ou de periferia tivessem acesso aos recursos. De toda forma, fundamos e começamos a chamar, a mobilizar. Entendemos que num bairro como Peixinhos existiam mais de 50 blocos carnavalescos, agremiações carnavalescas. Então chamamos esse pessoal, fundamos uma Liga Carnavalesca. Dentro dessa mobilização, junto com a Liga Carnavalesca, né, junto com outras manifestações culturais do bairro, os festivais, né, que são o Natora, o Cena Peixinhos. Então toda esse coletivo, né, começou a pensar numa forma de como fazer que a nossa negritude pudesse ser ouvida. Porque ali existem desejos, vontades e sonhos. Depois de muito pensar, muito discutir, a gente chegou na solução, que é o audiovisual. Mas como é que a gente ia contar essa história? Aí veio a ideia, vamos fazer o curta. Mas a história do curta coincide com a mudança. Eram jovens, né? Mais ou menos na época de 80. Então cerca de 15 a 20 jovens da comunidade que não têm acesso a nada. Se hoje não tem, imagina naquela época. Mas eles eram criativos. Eles criaram a Dinamite Som. Eles se organizaram, entraram na associação de moradores que na época estava totalmente destruída, reconstruíram essa sede, criaram essa, na época, discoteca, e ali puderam se divertir durante os fins de semana. Era o break, era o funk, era o soul, não era música brasileira. Aqueles jovens aprenderam o que foi a única fonte que eles tinham de saber, que era a televisão, os poucos canais. Viam as pessoas dançando, achavam legal e botaram aquele som. Certo dia, um dos líderes desse grupo, chamado Nequinho, na época com cerca de 19 anos, ele trabalhava. E ele conheceu uma pessoa que perguntou a ele se ele queria ir numa foché num domingo, lá em Olinda. Aquela rapaziada não frequentava a Cidade Alta, frequentava só o gueto. Mas Nequinho tomou coragem e foi. E foram do jeito que se vestiam. Foram de black, foram de jaqueta, foram de coturno, foram totalmente americanizados. E lá se depararam com uma cultura totalmente diferente do que eles já tinham visto. Eles se depararam com o ensaio do Alafim Oió, uma foché aqui de Olinda. Essa história se tornou engraçada porque naquele momento eles não conseguiram paquerar ninguém, eles não conseguiram se entrosar com ninguém. Voltaram para casa e durante a semana foram no mercado de São José. Lá compraram sandálias de couro, roupas coloridas, desfizeram os blacks, cortaram o cabelo igual a galera do Afoxé cortava. E no outro final de semana foi para o ensaio do Alafim Oió. E lá se tornou um encanto. Foram recebidos de maneira diferente, ou eles mesmos se perceberam de maneira diferente e se identificaram com aquilo. Voltaram a pé para o bairro de Peixinhos, onde, numa conversa, resolveram buscar sua identidade cultural. Resolveram que tinham criatividade para criar algo diferente. E criaram. Resolveram criar um grupo percussivo. Conseguiram os instrumentos com o Daruê Malungo, mas ninguém sabia tocar e ninguém sabia cantar. E também não tinha nome. E certo dia eles se sentaram numa ponte, e aí o Aureliano, que era um dos caras mais criativos que tinha, ele era fã de Bob Marley, e aí queria fazer algo próximo a Bob Marley. Então disse, se é Bob Marley e The Wailers, a gente pode fazer, The Wailers quer dizer os lamentos, os lamentadores. Então, o nome do bloco, o nome do grupo percussivo poderia ser os Lamentadores. Então eles não concordaram. Mas num impulso rápido ele disse, vai ser Lamento Negro. E aí são mais 40 anos de história.